Saudações a todos, Robson aqui e sejam muito bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso de HTML5. Como eu falei para vocês na introdução, a gente vai ter algumas aulas aqui que eu já tenho prontas, mas que vão servir para a gente poder configurar a nossa máquina e introduzir o curso realmente. A gente ainda não vai botar a mão na massa. Hoje a gente vai configurar o nosso computador e dividir ele para que ele sirva tanto de servidor como de cliente para a gente poder executar o código e testar tudo. Ok? Então o que a gente vai fazer é instalar essas ferramentas. A ferramenta que eu utilizo como IDE é o NetBeans e ele tem para todos os sistemas operacionais, como Windows, Mac ou também Linux, certo? Como eu utilizo o Windows, a ferramenta que eu vou estar utilizando de servidor é o AMP Server e na versão já 2.5. Se você estiver utilizando o Mac, você pode baixar o MAMP e se você estiver utilizando o Linux, você pode baixar o LAMP. Simplesmente, a primeira letra, como você viu, ela muda qual sistema operacional. E depois a gente tem Apache, MySQL e PHP, certo? Então, o AMP é para Windows, MAMP é para Mac e LAMP para Linux. Você pode utilizar a mesma ferramenta, ela é mais ou menos parecida em todos e tem mais ou menos as mesmas configurações. Então, vai ser bem tranquilo. Bom, outro detalhe é que primeiro a gente vai ver todas as ferramentas e eu vou juntar essa aula aqui em duas aulas que eu tenho. Ou seja, a gente vai primeiro aprender a configurar e personalizar a nossa IDE e aí a gente vai aprender também a configurar o AMP, que ele tem algumas coisinhas diferentes aí para que realmente a gente deixe certinha a nossa área de trabalho e para que a gente já ative algumas das aplicações, porque a gente vai trabalhar com SEO, URL amigável, então é interessante que você faça essa configuração para já deixar funcionando. Aula muito importante para que você não tenha problemas nas próximas aulas. Vamos lá? Ok, pessoal, vamos agora ver as ferramentas que a gente vai utilizar durante o curso e as configurações que a gente precisa para poder seguir sem maiores problemas. Primeiramente, o ampserver.com/en. Se você já vem dos cursos da Pinside, você já tem o seu servidor, obviamente, mas eu quero indicar novamente o AMP, porque ele é o servidor que eu uso, é um servidor de fácil debug, para que você consiga aí visualizar tudo certinho. Então, clicou aqui na aba Downloads, ele vai ter a versão 32 bits e 64 bits para os últimos Windows, tá, pessoal? Se você tem o Windows XP ou Windows 2003, ainda na sua máquina, você pode fazer download no SourceForge. Depois de fazer o download, você vai ter um executável, é só clicar duas vezes e seguir os passos, é bem tranquilo de instalar. Assim que você levantar o servidor, você vai ter aqui abaixo o Try Icon do AMP Server. Ele tem que estar verde, tá, pessoal? Se ele tiver de outra cor, é porque algum serviço não levantou. Costuma acontecer bastante de você ter o Skype, tá? O Skype utiliza a mesma porta que o AMP Server. Então, se o Skype estiver inicializado, ele não vai conseguir inicializar o Apache. Você tem que finalizar o Skype para poder rodar o AMP, ou alterar a porta de um dos dois softwares. Bom, clicando em Try Icon aqui, a gente vai vir na aba Apache, Módulos Apache, e eu tenho aqui, pessoal, o módulo Hellwrite, tá? Hellwrite Module aqui. Ele tem que estar marcado, porque a gente vai trabalhar com otimização e com URL amigável, e a gente utiliza esse módulo para isso. Então, marcou, vai ficar a setinha aqui certinho. Agora a gente vai configurar o PHP. Venho aqui novamente, PHP, e vou abrir o php.ini. Eu vou dar um Ctrl F aqui, pessoal, e primeiramente eu vou pesquisar por time zone, ok? Que é o padrão de datas que o PHP vai utilizar. Então você já tem aqui logo a primeira configuração, que é o date.timezone igual. E você vai ter que passar aí América São Paulo, bem como está escrito aqui, tá, pessoal? Respeitando caixa alta, barra, o underline aqui, tudo certinho. Para que o padrão de data do seu servidor seja o mesmo que a gente está utilizando no Brasil, e para que você consiga aí fazer operações tranquilamente. Outra coisa, se você vem do ArcSeries, provavelmente você já tem a configuração correta, porque a gente vai ver agora, mas eu vou mostrar igual, tá? Eu vou passar aqui um error, underline repo. Vou dar um enter, ele desceu, vou botar aqui acima, ó. Localizar então. Tá aqui, error reporting, EAL, ou seja, eu quero que me mostre todos os erros, alertas, e tudo mais para que a gente possa trabalhar com uma programação mais coesa possível. Se você já tem a configuração assim, tá certo. Basta a gente vir em arquivo, salvar, posso fechar, e agora a gente vem novamente em Try Icon e reiniciar todos os serviços. Tá, pessoal? Quando você faz isso, você aplica todas as configurações que a gente fez agora. A gente vai utilizar aqui novamente o NetBeans como ideia de programação. Então você pode vir em netbeans.org/downloads e fazer o download da versão PHP, que tem 63 MB apenas, tá? É a versão que eu estou utilizando, a 8.0. Lembrando que sempre faço o download da última versão, se possível, tá, pessoal? No momento, a 8.0 é a última. Se a 9.3 fosse a última, eu ia baixar a 9.3. Então você sempre pega a última versão, não tem problema quanto a isso.
Fez o download, instalou, normal também, bem simples. Ele necessita do Java, mas se você não tiver o Java instalado, ele vai solicitar o download, você vai poder fazer automaticamente pelo instalador dele. Então é bem tranquilo de utilizar o NetBeans também. Sempre aconselho que você tenha em sua máquina o Notepad++, que é um software aí de rápida edição, caso a gente precise fazer alguma coisa rápido, ou até mesmo formatar textos ou o tipo de documento. E aí, por fim, a gente tem que ter uma ferramenta de edição de imagens, tá? Se você quer uma solução open source, você tem o GIMP, né? gimp.org é o site, você pode fazer o download, ele é gratuito e tem várias ferramentas bem legais. Eu uso o Adobe Fireworks, pessoal. É um software que foi descontinuado pela Adobe, mas ele continua sendo o melhor software para edição de imagens voltado ao desenvolvimento web. Então eu continuo utilizando ele por isso e você pode baixar a versão de avaliação, aqui você vai ter 30 dias para testar. Sendo assim, a gente já tem todas as nossas ferramentas configuradas, eu vou abrir aqui o meu NetBeans e a gente já vai criar a pasta do projeto. Eu vou vir então aqui nesse íconezinho, que é o novo projeto, cliquei nele. Eu vou criar uma aplicação PHP, pessoal, porque a gente vai trabalhar com otimização e não tem como fazer isso com HTML puro. Então você pode clicar na pastinha PHP, aplicação PHP. Vou dar um próximo aqui. Ele vai me pedir a URL do projeto, deixa eu só acessar aqui, vai ser localhost /cursos, e aí eu vou criar minha pasta dentro dessa. Então, Ctrl C, voltei aqui, nome do projeto WS-HTML5, ok? Vou mudar a pastinha aqui para pegar, eu quero www, vou pegar ali o cursos, e vou dar um abrir, tá? Já pegou lá, ó. EUAMP www/cursos, novamente, e vou passar o WS-HTML5. Lembrando, sempre que você for construir pastas ou novos arquivos HTML, sem acentuação, tá, pessoal? De preferência letra minúscula. Quando a gente vai criar uma classe PHP, obviamente que tem um padrão diferente, mas padrão de arquivo para web é em caixa alta, sem espaço, utilizando underline ou traço. A versão do PHP, o meu tá no 5.4, o meu AMP ainda. O seu provavelmente vai estar no 5.5, pode utilizar, não tem problema. Só respeite a sua versão. Você vem aqui no AMP, ó, em PHP, version, e vê lá qual que é a versão, 5.4, 5.5, e aí seleciona a mesma aqui, ok? Minha codificação vai ser o TF8 e eu não vou separar as pastas, tá? Próximo aqui então para continuar, ele já vai pegar aqui a URL, agora eu posso colar aqui a minha URL até a primeira barra aqui, ó, que a gente copiou lá, então localhost /cursos /WS-HTML5, próximo novamente, não vou utilizar nenhum framework, próximo e posso finalizar. Já vai construir aqui pra gente o primeiro index, né? Se eu der um F5 aqui já vai ter a pastinha WS-HTML5, certinho também, e eu já tenho a pasta do meu projeto aqui criada. Tudo certo, pessoal, temos aí nossas ferramentas configuradas, temos aí já o nosso projeto pronto para ser inicializado, e na próxima aula a gente vai ver aí como aplicar técnicas de detecção para saber se determinadas características do HTML5 estão funcionando ou não no nosso navegador. Bom, agora que a gente já configurou a nossa máquina, que você já configurou a sua ideia também, a gente vai configurar, como eu falei, o AMP Server 2.5. É alguns parâmetros bem simples, sem problema. Vem comigo. Se você instalou o AMP, está tendo aqueles probleminhas de URL, que não consegue acessar os projetos diretamente pela index aqui do AMP, ou quando acessa ainda alguma pasta tem os links quebrados aqui dos seus ícones, a gente vai aprender a resolver esses problemas então, já realizando também o setup do PHP e do AMP, tá? Partimos da ideia que você acabou de instalar o seu AMP Server e a gente vai fazer as configurações para deixar o nosso ambiente coeso para desenvolvimento, ok? Eu já tenho as configurações feitas, já abri também os arquivos aqui, mas eu vou mostrar passo a passo para vocês e aonde encontrar os arquivos para fazer essa configuração. Então, primeiramente, pessoal, a gente vai fazer aqui a alteração da linguagem, tá? Deixar o nosso AMP português. Como é que você faz? Você vai lá no ícone, botão direito, idioma e troca para português. Bem simples, tá? Segundo passo é a gente configurar o php.ini. Eu estou com ele aberto aqui. Você pode fazer de duas formas. Você pode vir aqui na abinha PHP e clicar em php.ini. O que acontece? Ele vai abrir aqui no bloco de notas. Como eu gosto de fazer aqui as alterações do meu PHP dentro do Notepad++, que eu vou ter a alteração de cores do que está comentado e do que realmente é uma configuração, você pode ver aqui, ó. Então eu gosto de abrir esse PHP-ini diretamente aqui no Notepad, tá? Então o que a gente faz? Eu posso vir aqui no ícone do AMP novamente, diretório www, ou eu posso acessar lá a pasta de instalação do meu AMP. Aí você que vê. Então eu vou clicar aqui na AMP, que é a pastinha de instalação, vou abrir a pastinha bin, Apache, e vou abrir a pastinha Apache 2.4.9 ou com a versão que você estiver instalado, é claro. Dentro dessa pasta, a gente vai ter novamente a pastinha bin. E é aqui que a gente vai ter a configuração do PHP que está ativa, tá? Então eu vou descer aqui, ó, você vai ter o PHP parâmetro de configuração. Botão direito,
e se você tiver o Notepad++ instalado, você vai abrir com ele, ok? Aqui a gente vai fazer 3 configurações básicas. Primeiro, eu vou dar um Ctrl F e vou escrever aqui, ó, post_max_size, certo? A minha configuração, normalmente ele vem aqui com 3 MB, se eu não me engano. A minha configuração é 70 MB, eu deixo aí alguns megas sobrando do tamanho da imagem máxima permitida. Então eu sempre gosto de botar 70 MB aqui. A segunda configuração é diretamente ligada aos arquivos. Então eu vou dar um Ctrl F e vou escrever File Uploads, ok? A gente vai pegar aqui a categoria de envio de arquivos. Então você tem File Uploads On, você pode enviar arquivos, a pasta temporária desses arquivos, que é antes do upload ser executado, e você tem aqui o parâmetro Upload Max File Size. Esse parâmetro aqui é o tamanho de cada imagem que você vai enviar via formulário. Ele está vindo por padrão com 64 MB, tem alguns que vêm com 3 MB dependendo da versão. Então eu tenho 70 MB lá no Post Size e 64 MB aqui na imagem. E aí você tem também o máximo de imagens permitidas por formulário. Se essa configuração estourar na hora de você enviar um arquivo, o PHP não te envia uma mensagem de retorno de erro. Então é legal que você tenha aí um tamanho mensurável também para retornar os erros do PHP. Também não adianta você vir aqui e botar 1000 MB, porque nenhuma hospedagem vai permitir isso, a não ser que você tenha um cloud server que você possa configurar de acordo com o que você quer. Mas também não é muito legal você deixar muito espaço aqui, porque você abre brecha de segurança. Então deixe mais ou menos um tamanho legal que você saiba que vai enviar aí, de repente, 10 imagens de 3 MB, que vai dar 30 MB, ou 20 imagens de 3 MB, que vai dar os 60 MB, tá? Mais ou menos aquilo que você vai utilizar é o que você vai botar aqui nesse parâmetro. E por fim, a gente ainda tem aqui o date.timezone. E aí você vai configurar o seu PHP para responder por América/São Paulo. Tem que escrever bem como está aqui, tá, pessoal? Depois de fazer isso, você pode vir em arquivo e salvar, certo? O segundo arquivo que a gente vai configurar agora é o index.php do nosso AMP, que é responsável por renderizar essa página aqui para a gente poder acessar os projetos, tá? Aqui a gente vai resolver o problema do localhost, que quando você clica numa pasta, em vez de ele botar o localhost/cursos, o AMP 2.5 ele suprime o localhost e bota apenas cursos, como um aliás de projeto. Isso não é interessante para o desenvolvimento porque você acaba criando vários aliases aí e que às vezes não é tão útil quando você está desenvolvendo no seu PC. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui novamente na pastinha do AMP, eu vou acessar a www e é esse index aqui que é responsável, ó. Botão direito, editar com o Notepad++, ok? Já na primeira linha você tem a variável suppress localhost. Essa variável está como true. Você simplesmente vai alterar ela para false, vem em arquivo e salva, ok? Só isso você já vai resolver o problema da URL. Legal que aqui existem vários parâmetros que você pode configurar essa variável. Se você quiser dar uma lida, fique à vontade, tá? Eu simplesmente seto ela para false para que o localhost não seja suprimido aqui. Para resolver o problema dos ícones, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir novamente aqui, ó, você vai ver que eu já estou com o arquivo aberto. Esse arquivo ele cria um aliás da pasta icons para o nosso AMP poder acessar. Para que a gente possa configurar esse aliás, tem duas pastas que a gente tem que encontrar. Primeiro, você vai vir novamente na pastinha UAMP, vai acessar a pasta bin, Apache, novamente Apache com a versão, e dentro dessa pasta da versão você tem a pastinha icons aqui. Você pode vir aqui, dar um Ctrl C no caminho, abre aí um novo arquivo no seu Notepad++ e cola a URL. O que eu vou fazer? Eu vou inverter essas barras. Para isso eu venho aqui, seleciono uma das barras, vou pressionar Ctrl H e vou simplesmente colocar outra barra aqui e clicar em substituir tudo. Pronto. A gente já tem o caminho correto para os ícones para a gente poder criar o aliás, certo? Vou voltar aqui novamente na pastinha do Apache com a versão, vou acessar a pasta conf, extra, e aqui esse primeiro arquivo, httpd autoindex, é o arquivo que a gente vai editar. Então, botão direito, editar com Notepad++. Ele já vai abrir aqui e na linha 21 você tem o primeiro aliás. Ele vai estar aqui provavelmente com C:\AMP ou algo assim, tá? Entre aspas duplas, você vai pegar a URL que a gente acabou de criar, vai dar um Ctrl C, vai vir aqui e vai passar essa URL. Eu vou fazer aqui só para você ver, ó. Então eu passei a URL, eu boto o F para minúsculo e lá no final aqui eu passo uma barra. Agora eu venho aqui na segunda, que também vai estar errado aqui, ó, que é o directory, e que ele vai passar as funções, né, as permissões e o modo com que essa pasta vai trabalhar. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou remover aqui, tá? Vou passar a minha URL, boto o F minúsculo e aqui eu não preciso passar a última barra. Posso salvar esse arquivo e está configurados os nossos ícones. Nesse momento, você pode vir aqui reiniciar todos os serviços para testar aí as pastas, tá? Mas antes disso, para ficar bem completinho, se você não fez ainda, vem aqui na bin Apache,
módulos Apache e você vai descer aqui ó, até encontrar o Hellwright Engine, tá? O Hellwright módulo. Então tem PHP 5 aqui, vamos descer um pouquinho mais, ó, tá aqui, Hellwright módulo. Ele tem que estar com Vzinho. Essa configuração serve para você trabalhar com URL amigável e poder reescrever o tipo de navegação aí do seu sistema. Então é importante que ela esteja ativo. E se você precisar de qualquer outro módulo Apache, você encontra aqui. No PHP você também pode ativar os módulos, né, de acordo com aquilo que você está utilizando no seu servidor, né, como o seu servidor trabalha. Você pode vir aqui no PHP também, né, opções PHP, e ativar ou desativar qualquer função aqui. Então esse é o setup básico do seu AMP Server. A partir disso, aí você vem reiniciar todos os serviços, o ícone vai rodar, né, vai desativando cada um, ativando de volta até ficar verde de novo, e a partir disso você já tem o AMP Server 2.5 pronto para desenvolver, e o seu ambiente está pronto aí para você trabalhar. Bom pessoal, tudo certo. Se você ainda não fez a configuração, assiste a aula de novo, vai pausando e vai fazendo junto para deixar o seu computador realmente redondinho aí para as próximas aulas a gente já começar a trabalhar. E na próxima aula, falando nisso, a gente já vai ver algumas técnicas de detecção para utilizar o HTML dependendo do navegador. E aí a gente vai falando de vários assuntos e vai trabalhando aí o nosso curso de HTML5. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.